Boa tarde, me chamo Larissa. Para quem não me conhece, eu gostaria de dividir com vocês hoje uma visão que eu tive. Eu peço até desculpa, mas é a forma que eu consegui desenhar. Eu espero conseguir desenhar melhor, mas é a forma que eu consigo expressar a visão que o Senhor me deu pela madrugada, hoje, dia 5 de janeiro de 2022. Eu não sei se você crê nessas revelações, mas é, existe uma coisa em que eu prezo muito e tenho temor, é sobre blasfema contra o Espírito Santo. Então eu vou fazer o que o Senhor pede que eu faça, independente das circunstâncias. Em toda a revelação o Senhor dizia para que eu pudesse avisar a todos que Ele está voltando. E eu vou fazer isso. Ele disse que seria o meu papel, que está muito curto o tempo. Mas eu vou deixar com vocês aqui. Eu tentei fazer um esboço. A visão iniciou, eu estava numa estrada, numa rua de asfalto, com a beirada grama, e no centro tinham muitas pessoas indo e vindo. De repente, no céu começa a abrir um espaço entre as nuvens, e desse buraco nas nuvens aparece um ser em cima de um cavalo branco. Dentro do meu coração eu reconheci que era o Senhor, apesar de não vê-lo. O interessante é que sempre que eu tenho essas visões, o Senhor ele consegue responder aquilo que eu estou pensando sem eu falar. E eu consigo entender o que ele está falando sem ele ter que falar alto. Não sei se muitos me compreendem. Mas quando ele saiu das nuvens, eu dentro do meu coração sabia que era ele e me prostrei de joelhos. Quando eu reconheci, algumas pessoas também reconheceram, mas tem outras que continuaram em pé, não estavam entendendo. E nesse momento eu perguntei dentro de mim, será que ele está me vendo? Será que ele me ama? E ele respondeu que sim. E enquanto ele mais aparecia vindo para dentro do nosso mundo, as pessoas começavam a se ajoelhar, até que todas estavam de joelhos. E logo atrás abria outros buracos entre as nuvens, aonde eu via sair algo, tipo uma fumaça colorida, como se fosse por lilás, por verde, algo que eu não sei explicar. E eu perguntava dentro da minha mente, mas o Senhor sempre respondia. E eu perguntava o que era aquilo. E ele dizia que era um exército de anjos que vinham para cumprir ordens do Senhor. E de repente, depois disso aqui, ele me levava, eu era transportada para uma cidade, aonde aqui era uma cidade como se fosse uma cidade nossa, assim, daqui da terra, e existia uma ponte que ligava essa terra até esse outro lado, que era uma outra cidade. Dava a entender que as pessoas que se renderam a ele aqui estavam desse lado aqui, que seriam as pessoas que eram rendidas ao Senhor. E existiam muitas pessoas do lado daqui da ponte. Porém, esse pedaço da ponte aqui era afundado, era dentro d'água. E eu estava desse lado aqui com ele. E ele falava, presta atenção nos sinais. E quando eu olhava para cima, para o céu, porque assim como ele veio do céu aqui, eu imaginei que os sinais também viriam do céu. E eu olhei para o céu e caía tipo uma estrela, só que tudo isso aqui era branco. E quando ela caía, mexia as águas. E ele falava, presta atenção nos sinais. E eu olhava as pessoas do outro lado. E eu pensava, por que as pessoas estavam lá, não estavam aqui?
E ele falava que as pessoas que estavam lá precisavam de conserto. Muitas pessoas não estavam vindo para cá porque precisavam de conserto. E o conserto só era feito depois que eles eram passados por essa água aqui. E nem todos que passavam se consertavam para chegar. Então eles precisavam ser consertados e ter força para chegar aqui. Então eu pensei que já terminaria aí, mas ele me levou para cá. Quando eu cheguei aqui, eu encontrei muitas pessoas, e muitas delas, a maioria, ele me mostrou pessoas que eu amo demais, que ainda estavam aqui. E eu perguntei por que eles estão aqui. E ele falou assim, porque ainda precisam de conserto. E não temos mais tempo para perder se não consertar. E enquanto eu pensei que ele só me mostraria esse lado, ele falou para que eu atravessasse para ver a dificuldade. E então eu comecei a vir aqui porque, como eu falei, tinha pessoas que eu amava aqui. Então eu tentava ajudá-los a atravessar, mas infelizmente uma dessas pessoas não conseguiu e a água levou, mas algumas conseguiram. E ele sempre insistia em dizer: o tempo está chegando, eu estou voltando, as pessoas precisam de conserto, conserto. E de repente, como ele me devolve para cá e a gente entra na cidade. Quando a gente entra na cidade, ele me mostra muitas pessoas do lado de lá da cidade que não atravessaram. E as pessoas estavam normais, como se nada tivesse acontecendo, sem se importar. Parece que estava acontecendo um caos, e realmente estava, porque eu via as pessoas brigando, eu via pessoas consumindo bebidas alcoólicas e brigando, e parecia que nada tinha acontecido, parece que não estavam vendo aquela ponte que levava para aquela outra cidade, e não estavam vendo aquelas coisas caindo do céu, não estavam vendo os sinais. Enquanto eu andava, eu ficava com medo, porque eu não sabia se elas podiam me ver ou se elas podiam me tocar. Então eu sempre ficava atrás dele, escondida. Até um momento em que veio duas pessoas, duas mulheres, por volta de 40 anos mais ou menos. E elas corriam para cima de mim, como se tentassem me pegar, mas tipo, como se eu tivesse algo para dar, mas eu não tinha. Eu acho que não tinha, assim, bem materiais nenhum. E quando elas chegavam próximo, ele falava assim: se elas soubessem que o que eu posso fazer, que a vida é tão curta, não perdia tempo querendo bens. Aí ele tocava nessa mulher, na primeira mulher que estava na minha frente, e quando ele tocava nela, ela simplesmente envelhecia rapidamente, em segundos, e voltava ao pó da terra. E ele falava: as pessoas precisam entender que eu estou voltando, que a vida é curta, que eu não preciso de bens. E então ele me leva para o outro lado da ponte de novo, aqui, desse lado daqui já. E quando a gente chega desse lado aqui, ele era um lugar que estava escuro, esse pedaço aqui assim. Pra cá estava claro. Só que quando ele se aproximou desse pedaço aqui, havia um homem. E quando ele chegou perto, a claridade dele, ao chegar perto dele, iluminou o rosto. E quando iluminou o rosto, eu consegui ver que ele era um homem, por volta também de uns 45, 50 anos. Sendo que na testa dele e em todo o corpo dele tinham letras escrito no seu corpo e na sua testa. E eu perguntava o que era aquilo. E ele dizia: são aqueles que deixaram ser marcados, a marca da besta. E era isso aqui que estava escrito.
E quando eu fui ver na internet o que significa isso aqui, se de repente existia significado, porque pro nosso português não tem, eu descobri que isso aqui significa Satanás em hebraico. E existia escrito isso na cabeça e em todo o seu corpo. E sendo que quando a luz dele se aproximou dele, eu consegui ver uma fisionomia, vamos dizer assim, tipo de caveira, mas era um corpo ser humano. E quando a luz batia, eu conseguia ver um lado mais sombrio, assim, mais em carne humana. E no final, já para finalizar, eu perguntei a ele, como eu disse, eu só pensava e ele respondia através da minha mente. Quanto tempo ia demorar isso? Porque em todas essas fases que ele me mostrou, ele falava, o tempo é curto, conserto, o teu papel é falar que eu tô voltando. E eu perguntei quanto tempo mais ou menos isso está prestes a acontecer. E ele mostrava-me uma mulher gestante de 7 meses, mais ou menos. Eu não sei dizer como é que eu sei que era esses 7 meses, mas é como se eu sentisse ao tocar na barriga que estava para nascer o bebê. E eu entendi que o que é breve, que está sendo muito perto. Então não sei se você crê ou se você não crê, mas eu quero desejar que o seu coração seja aberto para que possa compreender que o Senhor está retornando. Mas retornando porque Ele vem buscar a sua igreja, buscar que eles serem salvos. E a forma de nós sermos salvos é entregando a nossa vida por completo ao Senhor. Ou se você já entregou a sua vida para Ele, que você possa verificar se existe algo para ser consertado, para que você possa chegar até Ele com as suas vestes limpas e purificadas. Mas o certo é que assim como eu vivo, a certeza que eu tenho é que o Senhor realmente Ele está voltando. Eu sei que muitos há muito tempo pregavam que o Senhor está voltando, mas os fins, as profecias, tudo está se cumprindo e cada vez mais está próximo. Que o Senhor trabalhe no seu coração, na sua mente, que você venha compreender e entender. E que, se for necessário se consertar, se humilhar diante do Senhor, faça. Nunca é tarde para arrependimento, mas é certo que o Senhor está voltando. E a gente não sabe o dia nem a hora, mas que será breve. E o Senhor tem usado muitos profetas para vir anunciar que é a sua volta. Agradeço e qualquer coisa, se vocês quiserem falar comigo, estou à disposição. A paz do Senhor.